Ao longe, o ronco grave de motores diesel ecoa entre os vales, um som que faz o chão tremer levemente sob os pés dos soldados. São tanques americanos, Sherman M4, pintados de verde-oliva, com marcações brancas nas laterais, e em alguns deles, pequenas bandeiras do Brasil, amarradas às antenas ou pintadas nos cascos. Dentro dessas máquinas de 30 toneladas, tripulações brasileiras ajustam periscópios, verificam munição e aguardam ordens pelo rádio. Do outro lado do vale, em posições camufladas entre as árvores e as ruínas de uma antiga fazenda, soldados alemães observam nervosos através de binóculos. Eles sabem que aquela estrada sinuosa, a única via pavimentada que corta o vale de leste a oeste, é sua última rota de fuga. Se ela for cortada, estarão cercados. E os relatórios que chegaram ao comando alemão nas últimas horas trazem uma informação que provoca arrepios. Blindados brasileiros estão avançando em direção àquela estrada. Não são apenas tanques americanos operados por tripulações experientes da 5ª Divisão Blindada dos Estados Unidos. São brasileiros, soldados da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que há meses vem surpreendendo tanto aliados quanto inimigos com sua tenacidade, coragem e capacidade de adaptação ao terreno brutal da Itália. E agora, esses mesmos brasileiros estão ao volante, aos canhões e às metralhadoras de tanques Sherman, prontos para cortar a última esperança de retirada das tropas alemãs. Para entender por que oficiais alemães temiam quando relatórios citavam blindados brasileiros avançando em seu setor, é preciso voltar alguns meses no tempo e compreender como a FEB chegou até ali. Quando os primeiros contingentes brasileiros desembarcaram na Itália em meados de 1944, muitos observadores, tanto aliados quanto inimigos, duvidaram de sua capacidade de combate. Eram soldados vindos de um país tropical, sem tradição recente de grandes guerras, sem experiência em combate mecanizado moderno e que agora enfrentariam veteranos alemães endurecidos por anos de luta na frente oriental e no norte da África. Os próprios americanos, que forneceram armamento, treinamento e apoio logístico aos brasileiros, tinham expectativas moderadas. Esperavam que a FEB pudesse ocupar setores tranquilos da linha, liberar tropas americanas para ofensivas mais importantes, talvez realizar patrulhas e missões de reconhecimento. Ninguém esperava que os brasileiros se tornassem uma força de combate tão eficaz, especialmente em operações blindadas e de infantaria coordenada. Mas os brasileiros tinham algo que surpreendeu a todos. Uma capacidade impressionante de aprender rápido, de se adaptar ao terreno montanhoso e ao clima rigoroso, e uma determinação férrea de provar seu valor. Eles não estavam ali apenas para cumprir uma missão diplomática ou simbólica. Estavam ali para lutar de verdade, para mostrar que o Brasil merecia um lugar entre as nações que derrotaram o fascismo. E essa determinação se traduziu em ações concretas no campo de batalha. Os alemães, por sua vez, subestimaram os brasileiros desde o início. Relatórios de inteligência alemães descreviam a FEB como uma força de segunda linha, mal equipada, com moral duvidosa e pouca coesão. Alguns oficiais alemães chegaram a fazer piadas sobre os soldados de café que vinham do Brasil, imaginando que seriam presas fáceis. Essa subestimação custou caro. Nas primeiras semanas de combate, patrulhas brasileiras começaram a capturar prisioneiros alemães em operações noturnas ousadas, infiltrando-se em linhas inimigas com uma habilidade que surpreendeu os veteranos da Wehrmacht. Em Monte Castelo, uma das batalhas mais sangrentas da campanha italiana, os brasileiros enfrentaram posições alemãs fortemente defendidas em terreno montanhoso coberto de neve. Foram repelidos várias vezes, sofreram baixas pesadas, mas nunca desistiram.
E quando finalmente tomaram Monte Castelo, em fevereiro de 1945, os alemães perceberam que não estavam lidando com amadores. Estavam enfrentando soldados determinados, bem treinados e cada vez mais experientes. Mas o que realmente começou a assustar os alemães foi quando os brasileiros passaram a operar em conjunto com blindados americanos. E mais tarde, quando algumas tripulações brasileiras começaram a tripular os próprios tanques Sherman. A coordenação entre infantaria brasileira e blindados americanos era impressionante. Os brasileiros aprenderam rapidamente a usar o terreno a seu favor, a chamar apoio de artilharia com precisão cirúrgica e a coordenar ataques combinados que deixavam os alemães sem opções. E quando os brasileiros começaram a operar os próprios tanques, a situação ficou ainda mais crítica para o eixo. Os tanques Sherman M4, fornecidos pelos americanos, eram máquinas robustas, confiáveis e relativamente fáceis de manter. Não eram os tanques mais poderosos da guerra. Os alemães tinham os temidos Tigers e Panthers, com blindagem mais espessa e canhões mais potentes. Mas os Shermans tinham vantagens decisivas. Eram rápidos, ágeis, produzidos em massa e, acima de tudo, operados por tripulações que sabiam usar o terreno e a mobilidade a seu favor. Os brasileiros, acostumados a improvisar e a trabalhar com recursos limitados, adaptaram-se perfeitamente à filosofia do Sherman. Eles não tentavam enfrentar Tigers de frente em duelos de canhão. Em vez disso, usavam a velocidade e a agilidade dos Shermans para flanquear posições inimigas, cortar rotas de suprimento e aparecer onde os alemães menos esperavam. E foi exatamente isso que começou a acontecer naquele vale em março de 1945. As tropas alemãs, já desgastadas por meses de combate e recuos sucessivos, dependiam daquela estrada para retirar equipamento pesado, evacuar feridos e reposicionar unidades. Se a estrada fosse cortada, estariam presos entre as montanhas e as forças aliadas que avançavam de sul e de leste, e os relatórios que chegavam ao comando alemão eram claros. Blindados brasileiros estavam se movendo rapidamente em direção àquela estrada. Não havia tempo a perder. Do lado brasileiro, a missão era clara, mas extremamente perigosa. Um pelotão de tanques Sherman, operado por tripulações brasileiras com apoio de infantaria motorizada, recebeu ordens de avançar pelo vale, contornar as posições alemãs pela esquerda e cortar a estrada antes que os alemães pudessem evacuar suas forças. Era uma corrida contra o tempo. Os alemães sabiam que a estrada estava ameaçada e certamente tentariam defendê-la com tudo que tinham. Canhões antitanque, minas, Panzerfausts, metralhadoras pesadas. Mas os brasileiros tinham uma vantagem. Conheciam o terreno. Nas semanas anteriores, patrulhas brasileiras haviam mapeado cada curva, cada ponte, cada ponto de emboscada possível ao longo daquela rota. Sabiam onde o terreno era firme o suficiente para suportar o peso dos tanques, onde havia cobertura contra fogo direto e onde poderiam se mover rapidamente sem serem detectados. Além disso, tinham algo que os alemães não esperavam: uma determinação inabalável de cumprir a missão, não importava o custo. Os comandantes de tanque brasileiros, muitos deles jovens tenentes e sargentos que haviam aprendido a operar blindados em treinamentos intensivos nos Estados Unidos antes de embarcar para a Itália, sabiam que aquela missão poderia definir o destino de centenas de soldados aliados e inimigos. Se conseguissem cortar a estrada, forçariam os alemães a abandonar equipamento pesado, a render-se ou a tentar escapar a pé pelas montanhas, onde a infantaria brasileira e americana os esperava. Era uma oportunidade de ouro, mas também um risco enorme. Dentro dos tanques, o ambiente era apertado, quente e barulhento. O motor diesel do Sherman rugia atrás da tripulação, enchendo o interior do tanque com o cheiro de óleo queimado e gases de escapamento.
O comandante do tanque, um tenente brasileiro de 24 anos, natural de São Paulo, ajustava o microfone do rádio e verificava o mapa dobrado sobre seus joelhos. Ao seu lado, o artilheiro, um cabo do Rio Grande do Sul, ajustava a mira do canhão de 75 milímetros, verificando a munição disponível. Projéteis perfurantes, explosivos de alto poder e alguns poucos projéteis fumígenos para criar cortinas de fumaça se necessário. Abaixo deles, o motorista, um soldado de Minas Gerais, mantinha as mãos firmes nos controles, sentindo cada solavanco e vibração do tanque enquanto avançavam pela estrada de terra. Na torre, o carregador, um jovem de Pernambuco, organizava os projéteis, garantindo que cada um estivesse ao alcance imediato, caso precisassem disparar rapidamente. E na metralhadora de calibre 30 montada no casco, o atirador, um cabo de Santa Catarina, varria o horizonte com os olhos, procurando sinais de movimento inimigo. Todos eles sabiam que, a qualquer momento, poderiam ser alvos de fogo antitanque alemão. Um único projétil de um canhão PaK-40 ou de um Panzerfaust poderia transformar aquele tanque em uma armadilha de fogo. Mas eles confiavam uns nos outros, confiavam em seu treinamento e confiavam na missão. Não estavam ali para morrer, estavam ali para vencer. Enquanto os tanques brasileiros avançavam pelo vale, do outro lado da linha, os alemães se preparavam freneticamente para defender a estrada. Canhões antitanque foram reposicionados às pressas, camuflados entre as árvores e as ruínas de celeiros destruídos. Equipes de infantaria armadas com Panzerfausts, os temidos lança-foguetes antitanque alemães, foram distribuídas ao longo da estrada, escondidas em valas e atrás de muros de pedra. Metralhadoras MG-42, capazes de disparar mais de 1.200 tiros por minuto, foram montadas em posições elevadas para cobrir os acessos à estrada. Os oficiais alemães sabiam que não tinham tempo para organizar uma defesa perfeita, mas esperavam que fosse suficiente para retardar o avanço dos blindados brasileiros o tempo necessário para que o grosso das tropas alemãs pudesse escapar. O que eles não sabiam era que os brasileiros não pretendiam avançar pela rota óbvia. Em vez de seguir a estrada principal, onde as defesas alemãs estavam concentradas, os tanques brasileiros tomaram um caminho secundário, uma trilha estreita que contornava o vale pela esquerda, passando por vinhedos abandonados e campos lamacentos. Era um caminho arriscado, o terreno era irregular e havia o risco de os tanques ficarem atolados na lama. Mas era a única maneira de chegar à estrada sem enfrentar o grosso das defesas alemãs de frente. E os brasileiros estavam dispostos a correr esse risco. A coluna de tanques avançava lentamente pela trilha, os motores rugindo em marcha baixa para manter a tração no terreno escorregadio. A infantaria brasileira seguia atrás, a pé e em caminhões, pronta para desembarcar e apoiar os tanques caso encontrassem resistência. O céu estava encoberto, nuvens baixas ameaçavam chuva a qualquer momento, o que poderia piorar ainda mais as condições do terreno, mas também oferecia cobertura contra a observação aérea alemã. Os comandantes de tanque mantinham contato constante pelo rádio, trocando informações sobre o terreno, sobre possíveis ameaças, sobre a posição de cada veículo na coluna. A coordenação era perfeita, resultado de meses de treinamento e de combates anteriores, onde haviam aprendido, muitas vezes da maneira mais dura, a importância da comunicação e do trabalho em equipe. E então, quando estavam a menos de 1 quilômetro da estrada, o primeiro sinal de resistência alemã apareceu. Uma rajada de metralhadora cortou o ar, os projéteis ricocheteando na blindagem frontal do tanque líder. O comandante do tanque reagiu instantaneamente, ordenando ao motorista que mudasse de direção, enquanto o artilheiro girava a torre em direção à origem do fogo. Segundos depois, o canhão de 75 milímetros disparou, o estrondo ensurdecedor ecoando pelo vale,
e o projétil explosivo atingiu a posição da metralhadora alemã, silenciando-a imediatamente. Mas aquele era apenas o começo. Mais à frente, escondido atrás de um muro de pedra, um soldado alemão armado com um Panzerfaust esperava o momento certo para disparar. Ele sabia que tinha apenas uma chance. O Panzerfaust era uma arma de uso único e, se errasse, estaria indefeso. Ele mirou cuidadosamente o tanque líder, esperando que chegasse mais perto, mas antes que pudesse apertar o gatilho, uma rajada de metralhadora calibre 30, disparada pelo atirador do casco do Sherman, varreu o muro de pedra, forçando o soldado alemão a se abaixar. Naquele instante, o tanque acelerou, passando pela posição alemã antes que o soldado pudesse reagir. A infantaria brasileira, que seguia logo atrás, avançou rapidamente, neutralizando a posição e capturando o soldado alemão, ainda atordoado pelo fogo de metralhadora. Era assim que os brasileiros operavam: rápido, agressivo, coordenado. Não davam tempo ao inimigo para reagir, não davam espaço para contra-ataques. Mantinham a pressão constante, avançando sem parar, explorando cada brecha, cada momento de hesitação do inimigo. E os alemães, acostumados a enfrentar forças aliadas mais cautelosas, que avançavam lentamente e consolidavam cada posição antes de seguir em frente, ficavam desconcertados com a velocidade e a agressividade dos brasileiros. Enquanto isso, no comando alemão, os relatórios chegavam cada vez mais alarmantes. Observadores alemães reportavam que os blindados brasileiros haviam contornado as defesas principais e estavam se aproximando rapidamente da estrada. O oficial alemão responsável pelo setor, um major veterano da campanha da Rússia, percebeu imediatamente a gravidade da situação. Se os brasileiros cortassem a estrada, toda a sua unidade estaria em risco de ser cercada. Ele ordenou que todas as reservas disponíveis fossem enviadas para defender a estrada, mas sabia que não havia tempo suficiente. Os brasileiros estavam se movendo rápido demais. Ele tentou contatar o comando superior para solicitar apoio aéreo ou artilharia pesada, mas as comunicações estavam ruins e, mesmo que conseguisse apoio, levaria horas para chegar. Horas que ele não tinha. Restava apenas uma opção: tentar evacuar o máximo de tropas e equipamento possível antes que os brasileiros fechassem a armadilha. Mas mesmo isso estava se tornando impossível. As primeiras unidades alemãs que tentaram usar a estrada para recuar foram surpreendidas por fogo de artilharia brasileira, chamado com precisão por observadores avançados que acompanhavam os tanques. Caminhões alemães foram destruídos, bloqueando a estrada e criando ainda mais caos. A situação estava rapidamente saindo do controle. Do lado brasileiro, a tensão era palpável. Os comandantes de tanques sabiam que estavam perto de atingir o objetivo, mas também sabiam que os alemães fariam tudo ao seu alcance para impedi-los. A qualquer momento, poderiam enfrentar um contra-ataque desesperado, ou pior, poderiam cair em uma emboscada preparada às pressas pelos alemães. Mas não havia como voltar atrás. A missão era clara: cortar a estrada. E eles estavam determinados a cumpri-la. O tanque líder, comandado pelo tenente Paulista, chegou ao topo de uma pequena elevação que dava vista para a estrada. Através do periscópio, o tenente podia ver claramente a estrada abaixo, cheia de veículos alemães tentando escapar. Caminhões, jipes, até alguns veículos blindados leves, todos se movendo freneticamente em direção ao oeste, tentando alcançar a segurança das linhas alemãs mais recuadas. Era o momento. O tenente pegou o rádio e transmitiu a ordem: todos os tanques, posição de tiro. Alvo: coluna inimiga na estrada. Fogo à vontade. Instantaneamente, os canhões dos Shermans brasileiros abriram fogo. Os projéteis de 75 milímetros cortaram o ar com um assobio agudo, atingindo os veículos alemães na estrada.
Explosões iluminaram o vale, caminhões pegaram fogo, soldados alemães saltaram dos veículos e correram para as valas ao lado da estrada, procurando cobertura. Em questão de minutos, a estrada estava bloqueada por destroços em chamas. A rota de fuga alemã estava cortada. Mas os alemães não se renderam imediatamente. Desesperados, tentaram organizar um contra-ataque para reabrir a estrada. Infantaria alemã, apoiada por alguns canhões antitanque que haviam sido posicionados às pressas, avançou em direção às posições dos tanques brasileiros. O fogo de metralhadora e de rifles alemães começou a atingir os tanques, os projéteis ricocheteando na blindagem com um som metálico agudo. Mas os brasileiros estavam preparados. A infantaria brasileira, que havia desembarcado dos caminhões e tomado posições defensivas ao redor dos tanques, abriu fogo contra os alemães que avançavam. Metralhadoras brasileiras, rifles automáticos BAR e até morteiros leves entraram em ação, criando uma cortina de fogo que deteve o avanço alemão. Os tanques, por sua vez, continuaram disparando contra qualquer alvo que aparecesse, destruindo canhões antitanque alemães antes que pudessem disparar, e dispersando grupos de infantaria inimiga com rajadas de metralhadora e projéteis explosivos. A coordenação entre os tanques e a infantaria brasileira era perfeita, cada um cobrindo o outro, cada um explorando as fraquezas do inimigo. Os alemães, já exaustos e desmoralizados por meses de recuos, perceberam que não tinham chance de romper aquela posição. Lentamente, o fogo alemão diminuiu e então parou completamente. Soldados alemães começaram a sair das valas com as mãos levantadas, rendendo-se aos brasileiros. Em poucas horas, centenas de soldados alemães haviam se rendido e a estrada estava firmemente sob controle brasileiro. A notícia da operação bem-sucedida se espalhou rapidamente pelo comando aliado. Oficiais americanos que haviam acompanhado a operação pelo rádio ficaram impressionados com a velocidade e a eficácia dos brasileiros. Um coronel americano, que estava coordenando o apoio de artilharia para a operação, comentou mais tarde que raramente havia visto uma operação blindada executada com tanta precisão e agressividade. Os brasileiros não apenas haviam cortado a estrada, mas haviam feito isso com perdas mínimas, capturando centenas de prisioneiros e destruindo ou capturando dezenas de veículos e equipamentos alemães. Era uma vitória clara e decisiva, e provava mais uma vez que os brasileiros eram uma força de combate de primeira linha, capaz de executar operações complexas em terreno difícil e contra um inimigo experiente. Para os alemães, por outro lado, a operação foi um desastre. A perda daquela estrada forçou várias unidades alemãs a abandonar equipamento pesado e a tentar escapar a pé pelas montanhas, onde muitos foram capturados ou mortos por patrulhas aliadas. Os relatórios alemães sobre a operação eram sombrios, reconhecendo que haviam sido superados por uma força que haviam subestimado completamente. E a partir daquele momento, sempre que relatórios mencionavam blindados brasileiros avançando em um setor, os oficiais alemães sabiam que estavam enfrentando um problema sério. Mas por que exatamente os alemães temiam tanto os blindados brasileiros? Não era apenas uma questão de equipamento. Afinal, os Shermans operados pelos brasileiros eram os mesmos usados por outras unidades aliadas. A diferença estava na maneira como os brasileiros os usavam. Os brasileiros haviam aprendido, através de experiência dura no terreno montanhoso da Itália, que a chave para o sucesso em operações blindadas não era apenas ter tanques poderosos, mas saber quando e onde usá-los. Eles evitavam confrontos frontais desnecessários, preferindo usar a mobilidade dos Shermans para flanquear posições inimigas, cortar rotas de suprimento e aparecer onde os alemães menos esperavam. Além disso, os brasileiros haviam desenvolvido uma coordenação excepcional entre tanques, infantaria e artilharia,
Cada ataque era cuidadosamente planejado, com observadores avançados chamando fogo de artilharia para suprimir defesas inimigas, enquanto os tanques avançavam sob cobertura desse fogo. E a infantaria seguia logo atrás para consolidar as posições conquistadas. Era uma doutrina de guerra combinada que os americanos haviam ensinado, mas que os brasileiros haviam aperfeiçoado e adaptado às condições únicas da campanha italiana. Havia também um fator psicológico importante. Os alemães haviam aprendido a respeitar e até temer a tenacidade e a coragem dos soldados brasileiros. Em combates anteriores, os brasileiros haviam demonstrado repetidamente que não recuavam facilmente, que lutavam com determinação feroz, mesmo quando as chances estavam contra eles, e que eram capazes de suportar condições extremas de frio, fome e exaustão sem perder a coesão ou a moral. Quando essa tenacidade era combinada com a mobilidade e o poder de fogo dos tanques Sherman, o resultado era uma força de combate extremamente perigosa. Os alemães sabiam que enfrentar blindados brasileiros significava enfrentar um inimigo que não apenas tinha boas máquinas, mas que sabia usá-las com inteligência, coragem e determinação. E isso era algo que os alemães, já desgastados por anos de guerra e enfrentando a derrota iminente, simplesmente não podiam lidar eficazmente. Os americanos, por sua vez, desenvolveram um respeito profundo pelos brasileiros. No início da campanha, muitos oficiais americanos duvidavam da capacidade dos brasileiros de operar equipamento moderno como tanques e artilharia pesada. Mas essas dúvidas foram rapidamente dissipadas. Os brasileiros não apenas aprenderam a operar os Shermans com competência, mas mostraram uma criatividade e uma capacidade de improvisação que impressionaram até os veteranos americanos. Em várias ocasiões, tripulações brasileiras improvisaram reparos de campo em tanques danificados, usando peças de outros veículos ou até fabricando peças improvisadas para manter os tanques operacionais. Essa capacidade de improvisar era especialmente valiosa nas condições difíceis da Itália, onde as linhas de suprimento eram longas e nem sempre confiáveis, e onde cada tanque operacional fazia diferença. Além disso, os brasileiros mostraram uma disposição impressionante de assumir riscos calculados, de executar missões perigosas que outras unidades poderiam hesitar em aceitar. Isso não era imprudência, era confiança. Confiança em seu treinamento, em seu equipamento e, acima de tudo, confiança uns nos outros. Havia também histórias individuais de heroísmo que contribuíram para a reputação dos blindados brasileiros. Em uma ocasião, um tanque Sherman brasileiro, isolado do resto de sua unidade após um ataque, continuou lutando sozinho por mais de 2 horas, destruindo vários veículos alemães e mantendo uma posição crítica até que reforços chegassem. O comandante daquele tanque, um sargento de apenas 22 anos, recebeu uma condecoração por bravura, mas para ele e para sua tripulação, aquilo era apenas parte do trabalho. Eles estavam ali para lutar e lutariam até o fim, não importava as chances. Em outra ocasião, uma coluna de tanques brasileiros foi emboscada por canhões antitanque alemães escondidos em uma vila. O primeiro tanque foi atingido e imobilizado, mas em vez de recuar, os outros tanques avançaram, usando fumaça e fogo de supressão para cobrir uns aos outros enquanto flanqueavam as posições alemãs e as destruíam uma por uma. A tripulação do tanque imobilizado foi resgatada sob fogo, e o tanque foi posteriormente recuperado e reparado. Essas histórias, repetidas várias vezes ao longo da campanha, construíram uma reputação formidável para os blindados brasileiros. Do ponto de vista tático, os brasileiros também aprenderam a explorar as fraquezas dos tanques alemães. Os Tigers e Panthers alemães eram máquinas formidáveis, com blindagem espessa e canhões poderosos, mas tinham desvantagens significativas.
Eram pesados, lentos, consumiam grandes quantidades de combustível e eram mecanicamente complexos, o que significava que quebravam com frequência e eram difíceis de reparar no campo. Os brasileiros aprenderam a evitar confrontos frontais com esses tanques, preferindo atacá-los pelos flancos ou pela retaguarda, onde a blindagem era mais fraca. Além disso, os brasileiros usavam o terreno a seu favor, posicionando-se em locais onde os tanques alemães pesados não podiam manobrar facilmente, forçando-os a se expor ou a recuar. E quando os alemães recuavam, os brasileiros os perseguiam implacavelmente, não dando tempo para que reorganizassem suas defesas. Era uma guerra de movimento, de velocidade e agressividade, e os brasileiros eram mestres nela. Havia também o fator humano. As tripulações de tanques brasileiros eram compostas por homens de todas as regiões do Brasil, de todas as origens sociais, unidos por um propósito comum. Dentro do espaço apertado de um Sherman, diferenças de classe, raça ou região simplesmente não importavam. O que importava era confiar no homem ao seu lado, saber que ele faria seu trabalho, que cobriria suas costas, que lutaria até o fim se necessário. Essa camaradagem, forjada no calor do combate, era uma das maiores forças da FEB, e se refletia na maneira como lutavam. Não lutavam apenas por ordens ou por dever abstrato, lutavam uns pelos outros, pelos companheiros ao lado, pelos amigos que haviam perdido em combates anteriores e pela honra do Brasil. E essa motivação, essa ligação humana profunda, era algo que nenhum treinamento ou equipamento podia substituir. Quando a guerra na Itália finalmente terminou, em maio de 1945, os brasileiros haviam participado de algumas das batalhas mais duras da campanha. Haviam enfrentado e derrotado tropas alemãs veteranas. Haviam operado em terreno extremamente difícil, sob condições climáticas brutais, e haviam provado, sem sombra de dúvida, que eram uma força de combate de primeira linha. Os tanques Sherman, operados por tripulações brasileiras, haviam desempenhado um papel crucial em várias operações, cortando rotas de fuga inimigas, destruindo posições fortificadas e apoiando avanços de infantaria. E os alemães, que no início da campanha haviam zombado dos soldados de café do Brasil, aprenderam da maneira mais dura a respeitar e temer os blindados brasileiros. Relatórios alemães capturados após a guerra mostravam claramente que as unidades alemãs consideravam os setores defendidos ou atacados por brasileiros como particularmente perigosos e que a presença de blindados brasileiros era vista como uma ameaça séria que exigia resposta imediata. Para os brasileiros, a experiência de operar tanques Sherman na Itália foi transformadora. Muitos dos homens que tripularam esses tanques eram jovens que nunca haviam saído de suas cidades ou vilas antes de se alistar. Agora, haviam atravessado o Atlântico, haviam lutado em uma guerra mundial, haviam operado máquinas complexas e poderosas. E haviam provado seu valor contra um dos exércitos mais temidos da história. Quando voltaram ao Brasil, trouxeram consigo não apenas medalhas e condecorações, mas uma confiança profunda em si mesmos e em seu país. Haviam mostrado ao mundo que o Brasil podia lutar ao lado das grandes potências, que os soldados brasileiros eram tão bons quanto quaisquer outros, e que o Brasil merecia respeito no cenário internacional. Essa lição, aprendida nos campos de batalha da Itália, teria um impacto duradouro na história do Brasil. Mas talvez o legado mais importante dos blindados brasileiros na Segunda Guerra Mundial seja a lição sobre coragem, determinação e trabalho em equipe. Os homens que tripularam aqueles tanques, Sherman, não eram super-heróis. Eram pessoas comuns, com medos e dúvidas como qualquer um. Mas quando a situação exigia, quando a missão chamava, eles encontravam dentro de si a coragem para avançar, para enfrentar o perigo, para fazer o que era necessário. E faziam isso não sozinhos, mas juntos,
apoiando-se uns aos outros, confiando uns nos outros. Essa é a verdadeira história dos blindados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Não é apenas uma história de tanques e batalhas, mas uma história de pessoas, de brasileiros comuns que fizeram coisas extraordinárias quando o mundo precisava deles. E é uma história que merece ser lembrada, celebrada e passada adiante para as novas gerações. Hoje, décadas após o fim da guerra, poucos brasileiros conhecem essa história. Os veteranos da FEB, aqueles que sobreviveram e voltaram para casa, raramente falavam sobre suas experiências. Muitos carregaram as cicatrizes físicas e emocionais da guerra em silêncio, voltando às suas vidas normais, trabalhando, criando famílias, vivendo como se aqueles anos terríveis na Itália fossem apenas um sonho distante. Mas para aqueles que estiveram lá, que tripularam aqueles tanques Sherman, que cortaram aquelas estradas, que enfrentaram aqueles soldados alemães, a experiência foi real, profunda e transformadora. E embora muitos deles já tenham partido, sua história permanece, gravada nos registros militares, nos relatórios de batalha, nas memórias dos poucos veteranos que ainda vivem e nas histórias que passaram para seus filhos e netos. É uma história de coragem, de sacrifício, de determinação e de um momento em que o Brasil se levantou e mostrou ao mundo do que era capaz. É uma história que merece ser contada, lembrada e honrada. Porque quando oficiais alemães temiam ao ver relatórios citando blindados brasileiros avançando em seu setor, eles não estavam apenas temendo máquinas de guerra. Estavam temendo homens, brasileiros, que haviam decidido lutar e que lutariam até vencer.